Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, uma honra, e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos continuar na nossa revista de conexões e a gente vai na parte agora da lição 15, A e B, onde a gente vai fazer um paralelo de 1 Timóteo com o livro de Ageu. É interessante que a gente vai ver Paulo falando para Timóteo e depois a gente vai ver a mesma coisa na semana que vem, Ageu falando com Zorobabel e Josué. Então a gente vai ver esses dois paralelos de comunicações, de conexões entre os dois autores, né? E aí eu comecei a colocar a ideia de Timóteo, uma foto das ruínas lá de Éfeso, né? Timóteo é um dos, segundo a história, foi pastor da igreja de Éfeso. E aí, Paulo está escrevendo para ele ficar firme naquela igreja e cuidado com muitas heresias, falsos profetas que existiam naquela época. E aí, é o tema principal desse livro. A gente vai ver isso no decorrer da lição. Vamos avançando aqui. Então, na introdução, Paulo escreve a carta dentro de uma prisão, né? Paulo estava preso, esperando o seu julgamento, em uma situação de instabilidade, né? Sem segurança em relação ao futuro. Então, naquele momento de angústia, de estresse, Paulo vai escrever para Timóteo. Então, a mensagem do livro: podemos seguir adiante porque a nossa confiança não se fundamenta em solos arenosos e instáveis, não nesse mundo, mas nossa confiança está em Deus, né, que é a rocha eterna, em Jesus Cristo, né, que é a pedra fundamental. Então, Paulo vai falar exatamente isso. Olha, apesar das situações complicadas que está vivendo, a gente tem uma segurança em Deus, em Jesus Cristo. A carta orienta a Timóteo contra falsos ensinos de pregadores heréticos que tentavam fragilizar os pilares da pregação apostólica. Muito parecido com o que a gente vê hoje, né? Algumas pessoas querendo trazer doutrinas falsas, né? E por isso que a gente tem muitas seitas, né? Que falam em nome de Deus, mas pregam uma mensagem um pouco deturpada do que é o reino de Deus. Uma coisa interessante é a gente pensar que quem é Timóteo, né? Paulo está escrevendo a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo, ele é da cidade de Listra. A gente vai ver isso lá em Atos 16, versos 1 e 2. Vai lá dizer o texto, né? Chegou a Derbe, Paulo, ele chega a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bons testemunhos dele. Então, a gente sabe que era um rapaz que foi criado com o Evangelho. Você vai ver em 2 Timóteo também sobre a avó dele também, era uma serva de Deus. Então eles ensinavam a Timóteo o caminho do Senhor, né? A sua mãe e a sua avó. E as pessoas da cidade davam um bom testemunho dele, né? De Timóteo. Timóteo era um bom sujeito. Onde é essa cidade de Derbe e Listra? A gente tem um mapinha aí, você vai olhar lá que Derbe e Listra, eles ficavam na Turquia, perto um pouco da cidade de Éfeso, ali de Antioquia, né? Você tem uma noção aí geográfica onde que essas cidades, eu acho que é interessante, né? A ideia do mapa sempre ilumina a nossa mente da posição onde a pessoa está escrevendo, né? No capítulo 1, Paulo vai escrever primeiro assim, ó, capítulo 1, verso 1. Antes, olha esse mapa do lado, que ele vai mostrar lá, a Grécia e a Turquia. E é interessante, olha ali, na Turquia, você vai ter a cidade de Éfeso, a cidade de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Bérgamo e Esmirna. Você lembra dessas cidades? São cidades das igrejas do Apocalipse, né? Que João vai escrever, a ilha de Patmos, onde João fica preso e vai escrever essas igrejas. Interessante que na Turquia, hoje, é um país muçulmano, onde o evangelho foi tão forte no passado, hoje é um lugar que o Islã controla. Então, é uma coisa que a gente pode conversar sobre isso
em outra oportunidade sobre esse tema. Então já fica isso guardado na sua mente. Paulo vai falar lá no capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, a nossa esperança. Cristo é a esperança, Cristo é o tema da palavra de Deus. A Bíblia o tempo inteiro o foco é Cristo, a esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo, né? Paulo ensinou a ele o ministério, levou ele a vários projetos missionários, né? A gente vai ver isso, a gente estudou isso nas cartas que a gente estudou nas semanas anteriores. Ele fala aqui, ó, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ó, graça é um cumprimento que devemos falar entre os cristãos, né? Graça e paz, misericórdia, né? Aquilo que a gente precisa. A graça de Deus, a misericórdia e a paz que excede todo entendimento. Aí ele fala aqui, peço que você continue na cidade de Éfeso. Eu sublinhei aí, continue, porque às vezes a gente tem umas dificuldades na nossa caminhada de fazer as coisas de Deus e muitas vezes dá vontade de desistir pela perseguição, pelos problemas. E Paulo sabia que Timóteo estava enfrentando dificuldades ali. Aí ele pede, olha, peço que você continue na cidade de Éfeso. Tem muita coisa que Deus quer fazer através de você. Então, em momentos de instabilidade, Deus quer que você continue firme, fazendo a vontade dele. No versículo 4, ele vai dizer assim, ó, e deixe de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Algumas pessoas que se achavam muito estudiosas, eles começavam a criar discussões sobre situações que não eram muito efetivas, né? Então eram mitos, genealogias intermináveis e criavam falsas doutrinas. Então eles desviavam o foco principal. O que é o foco principal? Cristo, né? Cristo é a esperança, Cristo é a fonte de salvação, é a eternidade. Então eles desviavam o foco com situações que não eram principais. Olha o que tem em Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Nem tudo você consegue explicar, mas o que é mais importante, que é 99% da palavra de Deus, é claro, é que Jesus veio salvar todo aquele que estava perdido. Isso inclui eu e você. Esse é o foco principal. Olha lá, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor de Deus para com os homens, né, quando manda Jesus morrer na cruz no nosso lugar, e o amor nosso para com Deus e para com as pessoas, né? Esse amor, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então o objetivo é o amor. O resto, tem coisas que às vezes fica você perdendo tempo com pequenos detalhes que não são importantes. Alguns mitos. Então, foque no principal. Foque no amor. O amor de Deus para com você, o amor de Deus para com todas as pessoas, o amor seu com todas as pessoas, seu amor com Deus. Esse é o objetivo que Timóteo tinha que ter na caminhada dele na igreja de Éfeso. Esse é o objetivo que eu e você temos que ter como igreja de Cristo, onde estivermos. No verso 6, ele vai falar sobre essas pessoas que criavam falsas doutrinas, falsas interpretações, que são guias cegos. Por isso que eu botei esse desenho aí, ó, de guias cegos guiando outros cegos, e vai fazer todo mundo cair no buraco. Olha lá, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, coisas que não têm valor, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Quantas pessoas você vê falando com tanto entusiasmo e está falando errado, né? Porque não conhece a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de tudo que a gente ouve, a gente tem que conferir na palavra de Deus, como os bereanos, né? Para ver se a pessoa está falando realmente correto. Porque às vezes ele pode falar até bonito, de uma forma muito eloquente, e não está falando as coisas de Deus.
Então, muita atenção nisso. Então, tudo que eu falo, tudo que todo mundo fala, vai conferir na palavra de Deus para ver se é exatamente isso mesmo que Deus está mostrando. Olha lá, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, verso 8. A lei é boa, mas se você não usar ela de forma adequada, você pode lembrar também daquela uma frase muito famosa que é: texto sem contexto é pretexto para você criar falsas doutrinas. Lembra? Texto sem contexto, né, é motivo para criar falsas doutrinas. O texto está ali, mas qual o contexto que estava acontecendo ali? E aí você vai ter a verdade do assunto, né? Senão você começa a criar aí doutrinas falsas, né, e criar heresias, né, e coisas erradas. E avançando, ele vai falar no verso 15 do capítulo 1. Então, lembra do tema da revista, sempre adiante, né, sempre caminhando adiante e confiantes, né, e cuidado com os falsos mestres, falsos ensinamentos. Olha o que ele diz aqui, ó, verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que é a aceitação principal da palavra de Deus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Em outras versões, do qual eu sou o principal. Interessante é que o comentário da Bíblia Anotada, ele coloca isso aqui, ó. Os homens mais santificados são normalmente os mais conscientes dos seus próprios pecados. Paulo estava dizendo que ele era o pior dos pecadores e Cristo veio salvar os pecadores e ele era o principal. É muito interessante a gente pensar numa ideia, por exemplo, de um espelho, né? Por exemplo, o espelho do shopping é ótimo quando é muito limpinho, com aquela iluminação muito forte. O que você vê? Quanto mais você limpa o espelho e mais iluminação, mais você vê quem você é, os seus defeitos, suas rugas, seus sinaizinhos, né? Então, quanto mais claro, né, essa ideia do shopping é muito interessante, porque você, no espelho do shopping, você vê um monte de defeitos. Você começa já, não tinha essa pintinha, não tinha esse sinal, como eu estou enrugado, né? A característica, ela mostra melhor. Quanto mais limpo o espelho, quanto mais iluminação. E é exatamente isso quando quanto mais ela busca a santificação, se aproximar de Deus. Quanto mais você busca se aproximar de Deus, mais você vê que você merece condenação, mas a misericórdia de Deus faz com que você seja resgatado. Né? Quanto mais eu me aproximo da palavra, eu vejo mais os meus erros e eu vejo que eu preciso melhorar. E é isso Paulo, porque ele buscava tanto a Deus, ele tinha esse conceito. Olha, o pior dos pecadores sou eu. Então, quanto mais eu vejo quem é Deus, como Deus é puro, perfeito, mais eu vejo que eu sou imperfeito e preciso da misericórdia de Deus. No verso 16, olha o que ele diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia. É misericórdia o tempo inteiro. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Para que em mim, o pior dos pecadores, Paulo falando, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. A paciência de Deus para comigo, com você, quando a gente erra, né? A gente falha. É muito interessante você ver a caminhada de Jesus com Pedro, né? Pedro toda hora pisava na bola, né? Falava algumas coisas erradas, mas a paciência de Jesus com Pedro. E a mesma coisa, Paulo fala aqui, a paciência de Jesus com ele. E eu penso para mim o tempo inteiro, quando eu falo no que eu gostaria de fazer melhor para Deus, a paciência de Jesus para comigo. Olha, cara, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza, né? Grandeza, como é que é grande a paciência dele, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Esses que neles haveriam de crer, isso inclui eu e você, né? O exemplo de Paulo, que era um perseguidor da igreja, depois a paciência de Jesus, de encontrá-lo, de resgatá-lo, mostrar que Jesus pode fazer, resgatar qualquer um, inclusive um perseguidor de cristãos como Paulo. E nesse exemplo de Paulo, é para eu e você, ó, nele nós, né, para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O exemplo de Paulo para nós. Ao Rei eterno, ao único Deus, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Esse versículo lembra aquele cântico, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele seja honra e glória para todo sempre. Amém. É um dos versículos para mim mais bonitos da Bíblia, esse de
Timóteo. Tem mais outro também, a gente vai ver mais à frente também, que é outros também que eu sou dos meus favoritos, né? No versículo 18, Paulo vai instruir a Timóteo. Eu botei uma foto aí de um orientador explicando ao jovem, né? Ensinando a ele como vencer as lutas do dia a dia, né? Então, olha o que o Paulo está falando aqui para Timóteo, verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo-as a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Por isso, eles naufragaram na fé. Lembra dos falsos profetas? Então, algumas pessoas seguiam os falsos profetas e naufragaram na fé. Aí eu lembro de um texto de Efésios que Paulo vai falar assim: não sejam como meninos inconstantes, né, levados por ventos de doutrina, mas sejam que firmes no conhecimento da palavra de Deus, né, seguindo a palavra, seguindo o que foi ensinado para você, a Bíblia. Seguindo-a, você combate o bom combate. E mantendo a fé e a boa consciência, não se desviando porque outras pessoas falaram alguma coisa nova, vãs filosofias, você acaba seguindo para caminhos errados. Não faça isso, olha. Seguindo-as, as instruções da palavra de Deus e mantendo a fé e a boa consciência. Aí você não vai naufragar na fé. No capítulo 2, Paulo vai mudar o foco, ele vai falar sobre oração. E aí no foco de oração, algumas coisas são interessantes. Eu não sei se você tem o hábito de orar pelos seus governantes, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. O que a Bíblia recomenda? Que oremos por eles. Olha aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Você tem que orar por todos eles. Ah, mas eu não gosto do partido A, B. A Bíblia está mandando você orar por eles. Para quê? Para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Interessante, quando eu li esse versículo, né, quando ele fala aqui, ó, para que o governante tenha uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Eu me lembro de um outro texto do Velho Testamento que fala assim: buscai a paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, você terá paz. Então, ore para que eles tenham vida tranquila, pacífica e toda piedade e dignidade. Porque se eles viverem dessa forma, nós também vamos ter paz e viver de forma um pouco mais tranquila. Apesar de que não estamos no céu, aqui é a terra, né? Toda tranquilidade, sem problema nenhum, só no céu. Aí ele vai falar aqui, ó, no verso 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mais uma vez, o foco principal da palavra de Deus é isso aqui, ó, que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o foco da palavra de Deus, é isso que a gente tem que ficar anunciando como igreja o tempo inteiro. Então, qual que é a oportunidade que você tem de falar? Você tem que falar exatamente disso aqui, ó, que Jesus Cristo veio salvar a todos os pecadores, inclusive eu, que sou um dos principais, como Paulo fala. Agora, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Lembra do paralelo João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, todo mundo, não é uns ou outros. Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de que Jesus veio ao mundo é salvar todo mundo, inclusive aquela pessoa que às vezes você nem gosta, mas Deus o ama e morreu na cruz por ele também. Lembra dos dois ladrões na cruz? O que eles fizeram para merecer a eternidade? Nada. Mas um deles creu. E por isso Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois, o verso 5 vai mostrar um dos versículos mais chaves do cristianismo, e que vai tirar alguns focos equivocados, como algumas igrejas de cristãs erram, que é o verso 5. Olha, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus, né? Só há um Deus e um mediador.
Ninguém leva ao Pai a não ser através de Jesus. Como Jesus lá, e está em João também vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Marca isso na sua Bíblia, quando você estiver conversando com alguém que queira usar algum outro mediador, né, algum santo, Maria, mostra para eles, olha, está errado. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas mostra a Bíblia deles, né, que é lá está lá no capítulo 2, verso 5. O qual Jesus se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, Jesus que se entregou por nós é o único mediador entre Deus e os homens. Só há uma forma de você chegar ao céu através de Jesus Cristo. Só tem uma forma de você conseguir chegar a Deus, que é através de Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo vai orientar Timóteo, a algumas coisas sobre os líderes. Então ele vai falar sobre o bispo, pastores, né, e sobre diáconos. Eu botei a foto do principal dos pastores, né, que é o próprio Jesus Cristo, né, o bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas. Então botei a foto de Jesus, né, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele vai falar aqui, ó, aquele que almeja ser bispo, né, ou pastor, né, estou falando agora, por exemplo, com o Braga que está me ajudando aqui, né, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não seja apegado a vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado a dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? Então aí é uma característica do pastor, do bispo. É fácil a gente visualizar isso, né? Não tem muita dificuldade de ver isso, porque a nossa liderança, por exemplo, é muito característica esses adjetivos, né? Quando vai falar do diácono, no capítulo, versículo 8, versículo 9, vai falar aqui, ó, que os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Homens de palavra, não pode ser pessoas que não mantêm o que eles dizem, né? Homens de palavra, homens de honra, que as pessoas em volta tenham respeito por ele, né? Não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com uma consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, né? Então, isso é muito fácil, a gente não tem dificuldade, né? Pelo menos na nossa igreja, né? Eu tenho muito carinho pelos nossos diáconos, né? E queria dar um parabéns atrasado, que o dia do diácono foi dia 10 de novembro, que eu peguei aqui no slide, e parabéns aos nossos líderes que ajudam tanto o ministério e estão ajudando muito agora nessa fase de pandemia, né? Estão fazendo um trabalho muito maravilhoso, né? Que Deus abençoe o ministério de vocês. No capítulo 3 ainda, no verso 14 ao 16, também o 16 é um outro versículo também que eu adoro, né? Olha o que vai falar, o 14:4. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, né? Paulo queria estar com Timóteo depois. Aí ele fala aqui, mas se eu demorar, saiba de uma coisa, né? Como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus? Como você deve se comportar? A casa de Deus não é o templo, a estrutura física, né? Mas a gente sabe que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, como você deve se comportar com o corpo que é o templo do Espírito Santo, né? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna, o fundamento da verdade. Então, é muito importante, porque muita gente acha que cria, por causa de falsos profetas daquela época, falava que bastava o Espírito que salvava e o corpo podia fazer o que bem entendesse. Não é nada disso, a palavra de Deus é muito clara. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você tem que imaginar o tempo inteiro o quê? Que Deus está aqui habitando, então tem que honrar esse corpo, porque é a igreja do Senhor. Né? Aí vamos lembrar de Romanos,
12, quando fala, né, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. E no verso 16 do capítulo 3, que é outro texto também que eu acho muito profundo, olha aqui, ó. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. O mistério da piedade de Deus é uma coisa assim incrível. Deus foi manifestado em corpo através de Jesus. Estamos comemorando o Natal. Então, Deus se manifestou em corpo através de Jesus Cristo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações. Estamos fazendo campanha de missões agora, então pregado entre as nações, crido no mundo, crido aqui no Brasil, crido aqui na Praça Seca e recebido na glória. Quando Jesus ele sobe aos céus, né, recebido na glória, está adiante, à direita de Deus, né? Então, é um dos textos também muito legais. Tem um cântico também muito bonito que fala sobre isso também, ó. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, em outras versões, pregado aos gentios, que somos nós, crido no mundo e recebido na glória. Aí eu lembro de Colossenses 1, 26, que a gente estudou mais atrás, um pouquinho, um mês atrás mais ou menos, que o mistério revelado é esse, ó. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, para nós, gentios. O segredo é esse: Cristo em vocês, o que dá confiante esperança de participar da glória, né? A esperança da eternidade com Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Aí no capítulo 4, Paulo vai falar a Timóteo o seguinte: olha, vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre falsos mestres de novo. Aí botei uma foto aí também, como é que o inimigo, né, o lobo está ali, ó, usando um fantoche, querendo enganar o povo. Paz esteja com vocês, né, e contando umas historinhas. Olha o que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A gente estudou isso algumas semana passada, não, semana retrasada e na outra, quando até o próprio Jesus falou, né? Cautelai-vos, né? Vigiai, porque virão muitos falsos profetas e tentarão enganar muitos, né? O próprio Jesus fala isso, Paulo fala isso mais uma vez aqui, olha, cuidado, que alguns abandonarão a fé porque seguirão espíritos enganadores. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, como é que a gente consegue fugir dos falsos profetas? Conhecendo a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Aí ele vai no versículo 9 e vai falar aqui: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Esse é o foco da vida da caminhada cristã. Trabalhamos e lutamos porque temos colocado a nossa esperança em Deus. Não em nós, em Deus, no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Ordene e ensine essas coisas. Então, Paulo está falando, olha, você tem que ensinar isso. É isso que você tem que ensinar à igreja, né? Nós temos que estar focados em Deus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Temos que estar focados em Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou e que virá buscar a igreja. Esse tem que ser o foco da igreja. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Às vezes, algumas pessoas são jovens, as pessoas não valorizam ele por ele falar a palavra de Deus, porque ele você é jovem, você não tem muita experiência. Aí Paulo está falando aqui, ó, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Então, pode ser jovem, mas seja modelo, seja um exemplo. Seja uma pessoa que as pessoas falam assim, olha, ele vive o que ele diz. Então, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Então, siga a palavra completamente, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não basta falar, tem que viver. Então, seja exemplo na palavra,
no procedimento, como você age na vida, no dia a dia, no amor, no cuidado com as pessoas, na fé e na pureza. No verso 13, ele vai falar assim, ó, até eu chegar, né, lembra que Paulo queria estar com Timóteo. Ele falou, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. É o que a gente tem que fazer. Lembra de Mateus 28, 19 e 20, Jesus vai falar o que aos discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar e observar as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ensinar. Dedique-se à leitura bíblica, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que lhe foi dado. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. O dom que Deus colocou para você, continue fazendo. Não abandone o dom, não, porque mesmo as coisas estão difíceis, a gente está vivendo momentos difíceis, agora na pandemia, mas não negligencie os dons que Deus te deu. Continue praticando, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, se dedique às coisas de Deus, não bota as coisas de Deus em segundo plano. A gente vai estudar em Ageu que o povo estava mais interessado em fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. E é a mesma conexão aqui com Paulo, falando para Timóteo, olha, dedique-se inteiramente às coisas de Deus, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres. Pois fazendo isso, fazendo o que Deus quer que você faça, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Imagina se os missionários que vieram para o Brasil e trouxeram o cristianismo para nós, não tivessem vindo. Você teria conhecido o Cristo como? Então, você só ouviu falar de Jesus porque alguém falou de Jesus para você. Um missionário veio para o Brasil e pregou o Evangelho chegou até nós. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Não podemos negligenciar esse dom que Deus nos deu. Temos que falar de Jesus para as pessoas, para que outras pessoas que nos ouvem possam também se salvar. Estamos em campanha de missões nacionais, lembrando, né? Então, a gente pode falar de Jesus, a gente pode investir com oferta para que outras pessoas vão onde a gente não pode ir, mas eles podem ir no nosso lugar, então a gente pode sustentá-los lá, né? Então, é fazendo a vontade de Deus a cada instante. No capítulo 5, ele vai falar alguns detalhes, eu achei muito interessante esse aqui, ó, 1 e 2, vou ficar no capítulo 5 praticamente só nisso. Ó. Não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmãos, as mulheres idosas como suas mães, as moças como as suas irmãs, com toda a pureza. Como você trata as pessoas, né? Então, às vezes, tem muita gente que não tem muita paciência com o idoso. Trate ele como se fosse seu pai, ou como se fosse sua mãe. E as moças, trate ela como se fosse sua irmã. Como você gostaria que alguém tratasse a sua irmã? Assim você trata as moças. Como você gostaria que alguém tratasse seu pai? Então, trate assim o pai dos outros, a mãe dos outros. É um princípio de educação, né, que Paulo vai colocar aqui, porque é interessante que não existia naquela época aposentadoria, né, a previdência social. Então os idosos, se a família não cuidasse deles, eles passavam necessidade. Tanto é que Jesus, na cruz, uma das preocupações que Jesus teve na cruz ali com Maria, o que ele fez? Ele chegou para João e falou, eis aí a sua mãe, Maria, eis aí o seu filho, né, para que ele cuidasse de Maria, né? Uma preocupação aí com como vai ser o futuro do idoso. Na cruz ele ainda lembrou disso, né? Como é que Jesus é fantástico. No verso 8 do capítulo 5, ele vai falar aqui, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente os da própria família, né, seus pais, negou a fé, é pior do que um descrente, né? Tem cuidado da família, dos idosos, né? Não basta só você se preocupar com os de fora, mas tem que preocupar com os de dentro também. Tem muita gente que é muito cristão dentro da igreja, preocupado com as pessoas, mas às vezes com a sua família não está se preocupando. Então, cuida dos seus pais também, tenha carinho, misericórdia para os dentro da sua casa. Capítulo 6,
ele vai dando uns conselhos finais, e a gente está acabando também, ele vai falar aqui, ó, no verso 11, você, porém, homem de Deus, falou para Timóteo, estou falando para você também, para mim, homem de Deus, fuja de tudo que está errado e busque a justiça, piedade, busque a fé, busque o amor, busque a perseverança e a mansidão. Os frutos do Espírito, né? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Combata o bom combate da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ele vai falar aqui, ó, bom combate, combata o bom combate da fé. Aí você vai lembrar disso, porque quando ele chegar no 2 Timóteo, ele vai falar, no final da vida dele, Paulo vai falar, eu, Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele está orientando aqui Timóteo, combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para que você faça aquilo que você foi chamado. Para que depois, quando você chegar no final da sua caminhada, você possa dizer como eu, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarde esse mandamento, versículo 14. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até que Jesus volte, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Às vezes a gente quer apressar a volta de Cristo. Jesus está voltando agora. Não, Deus sabe a hora certa que isso vai se cumprir. Então, até que a manifestação do Senhor Jesus Cristo venha, né, guarde esse mandamento, siga as orientações da Bíblia, né, siga isso aqui, ó, a palavra de Deus, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, né? A ele, Deus, seja a honra e o poder para todo sempre. Amém. E no verso 17, ele vai falar uma coisa sobre algumas pessoas que colocam suas confianças na riqueza, né? Ele vai falar os ricos. Eu não ia nem colocar isso, mas eu achei interessante colocar, porque a gente está vivendo a campanha de missões nacionais, e aí eu falei, não, tem que falar isso aqui um pouquinho. A nossa convenção batista, a gente tem alguns projetos sociais muito fantásticos, como 2 lares de crianças que são vítimas de maus tratos, que é o lar FF Sorém, o lar Davi Gomes. Você tem um projeto da Cristolândia, que eu botei aqui a foto da Cristolândia de Madureira. E esses trabalhos só funcionam com investimento. Então ele vai falar aqui, ó, ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Confie em Deus. Olha, que teve de gente rico que morreu de coronavírus porque botou confiança no seu plano de saúde, nas suas riquezas e foram embora. Então coloque as suas confianças em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, se você vai investir, invista em coisas que vão durar para a eternidade, né? Às vezes você fica preocupado em investir em coisas que daqui a pouco passou, não vale mais nada. Invista em coisas eternas. Ou seja, cada pessoa resgatada aqui, ele vai para o céu junto contigo, né? Lembrando uma outra frase que já falei aqui, que melhor do que ir para o céu, é ir para o céu levando algumas pessoas juntos, né? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, invista no reino, invista em missões, invista no ministério da nossa igreja. E concluindo, ele vai falar no versículo 20, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Não esqueça não, guarde o que foi confiado. Evita conversas inúteis e profanas e ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Então, muito cuidado com filosofias muito elaboradas, pessoas que falam muito de forma convincente. Muito cuidado, evite conversas assim inúteis, profanas, ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-as, alguns desviaram da fé. Então, não faça isso não. Guarde o que lhe foi confiado e evite essas
conversas erradas, né? Conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias. A graça seja com vocês. E aí, essa ideia de falsamente chamados conhecimentos, não tem como a gente não lembrar de Colossenses de novo. Colossenses 2, versículo 2, parte B e 3. Tenha certeza de que entendam o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, se quer ser sábio, é Jesus. Jesus é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Aí, eu já falei isso outra vez, mas acho legal reforçar. Conhecimento é compreender a verdade. Sabedoria é a capacidade de pôr em prática o que foi aprendido. Então, se eu aprendi o conhecimento e não pratiquei, não adiantou de nada. Continuo sem sabedoria. Então, posso ter conhecimento e não ter sabedoria. Então, conhecimento, compreender a verdade. Sabedoria, a capacidade de pôr em prática o que foi aprendido. Semana que vem, a gente vai estudar conexões com Ageu. Sempre adiante e confiante, mesmo quando acabamos de sair do cativeiro. Aqui, o que a gente estudou, mesmo quando Paulo estava na prisão e Timóteo estava sofrendo pressão de alguns falsos profetas. E aqui, Ageu, a gente vai ver que Ageu vai falar, olha, passamos pelo cativeiro, mas sempre adiante e confiante em Deus. Então, que Deus nos abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.